E aí, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre a tabela periódica, beleza? O assunto 6 da apostila de vocês. Bom, a tabela periódica, como a gente sabe, ela é a tabela onde a gente encontra disponíveis lá os elementos químicos que já foram encontrados, né, pelo homem, e até alguns que ainda está em pesquisa, né, também. Só para a gente começar a falar, Dmitri Mendeleev, ele foi o cara que é considerado o pai da tabela periódica porque ele que começou a dispor os elementos e tal em uma tabela, para ficar melhor a gente pegar para analisar e pesquisar, tá bom? Então esse cara, Dmitri Mendeleev, ele listou os elementos em ordem crescente de massa atômica, beleza? E o que que acontece? Qual era o problema dele distribuir os elementos, né, já descobertos na época, em massa atômica? Porque, aqui tá até que eu botei aqui, ó, alguns elementos pareciam estar fora do lugar, porque eles não combinavam ali no local onde eles estavam. Porque no mesmo lugar que estava, por exemplo, o argônio com massa atômica 40, estava também o cálcio com massa atômica 40. Qual é o problema disso? O argônio, ele é um gás inerte, é um gás que não reage, não reage com ninguém. O cálcio já é um elemento muito reativo, beleza? Então não fazia sentido eles estarem na mesma família ali, organizados juntos. Então, mas esse cara é considerado, óbvio, o pai da tabela porque foi ele que começou todo esse esquema de dispor os elementos na tabela para melhor analisar. Só que aí, uns anos depois, veio esse carinha aqui, Henry Moseley, que aí sim ele dispôs os elementos em ordem crescente de Z, né, que a gente sabe que é número atômico. Então, que é o modo, a tabela que a gente tem até hoje. Sendo organizados na horizontal, né, assim, os períodos, e na vertical, assim, as famílias, e agora também pode ser chamado de grupos, beleza? Eu botei aqui a explicação dos períodos, né, que na tabela eles se encontram 7 períodos. E esses 7 períodos, eles se dizem por conta da camada. Por exemplo, se um elemento está no segundo período, ali na horizontal, né, períodos são horizontal, se ele está no segundo período do elemento, ele vai ter 2 camadas. A gente vai saber já que ele tem 2 camadas na sua eletrosfera. Aqui, eu até botei aqui o exemplo do alumínio. Aqui, ó, a gente pode olhar aqui na tabela periódica do lado aqui, o alumínio. A gente pegar aqui na tabela periódica, o alumínio ele está aqui, ó, beleza? Ele se encontra em qual período? Aqui, ó, como a gente já tinha falado, tem 7 períodos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho, né? Então, o alumínio aqui, ó, a gente já encontrou ele aqui, ó. 1, 2, 3, ele está no terceiro período aqui, ó, da tabela. Então a gente sabe que ele vai ter quanto? 3 camadas, beleza? Na sua eletrosfera. Aí eu botei até aqui para vocês verem como prova. Fiz a distribuição eletrônica, que a gente aprendeu na última aula, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Beleza? Aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 13 elétrons, né? O número atômico dele 13, então ele tem 13 elétrons. E aqui a distribuição de camada K, L e M, beleza? 3 camadas. Certinho. Agora a gente vai seguir para a gente dar uma analisada um pouco das famílias ou grupos, né? Que já adiantando para vocês que a gente conta aqui que são 18 famílias, beleza? Que eu vou explicar melhor no próximo quadro. Bom, aqui no próximo quadro a gente vê a explicação das famílias e grupos, né? Que eu falei para vocês. A tabela era constituída, como eu falei para vocês anteriormente, de 18 famílias, aí sendo formadas por elementos com propriedades químicas semelhantes. Nada é por acaso, beleza? Por que tem 7 períodos? Porque o elemento que participa de um período é específico, 4, ele vai ter 4 camadas, beleza? Assim como na eletrosfera a gente tem 7 camadas, a tabela periódica tem 7 períodos. Já aqui nas famílias, os elementos estão dispostos com propriedades químicas semelhantes devido a apresentarem a mesma configuração eletrônica, beleza? Na sua camada de valência. Então, na mesma família, no caso aqui, um exemplo aqui, família 2 aqui, ó, vai ter todos esses elementos aqui a mesma configuração eletrônica na camada de valência, beleza? Que no caso aqui vai ter 2 elétrons na sua camada de valência.
tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho em específico de algumas famílias importantes, beleza? As mais importantes para a gente ter na nossa cabeça. Primeiro vamos começar falando de um elemento que ele não tem família, é o hidrogênio, beleza? Ele está aqui, ó, isolado aqui, é o hidrogênio, tá? Ele não tem período, ele não tem família, beleza? Então ele é um cara isolado, porque ele não se parece com ninguém dali da tabela. Mas ele combina com metais, combina com a metais, que a gente vai falar mais à frente um pouquinho. Ele combina e ele é sempre encontrado na natureza como H2, um gás hidrogênio, que é bem reativo, beleza? Bem inflamável. Então aqui, perante essa tristeza do hidrogênio não ter um período, não ter uma família, ele ser isolado, eu lancei essa hashtag aqui, beleza, galera? Pra gente botar aí, ó, hashtag adote o hidrogênio. Pra gente ajudar o cara, ele tá triste, né? É triste uma pessoa não ter família, não ter nada. Então vamos adotar essa hashtag aqui, beleza? Na postagem de vocês aí. Além da hashtag tire seu pijama. Bom, vamos falar aqui da primeira família aqui, beleza? Primeira família da tabela periódica. Metais, a gente chama de metais alcalinos, beleza? Que tem uma reatividade alta. Em contato com a umidade do ar, acontece uma reação de combustão espontânea. Exemplo aqui, ó, na primeira família, os metais alcalinos. Aqui, ó, sódio, um exemplo aqui, ó, participa da primeira família, é um metal alcalino. Alcalino, eu acho que se eu não me engano, é uma palavra grega da alcalinis, que significa reativo, por isso que os metais alcalinos são bem reativos. O sódio aqui, como eu estava dando o exemplo, se a gente pega, por exemplo, uma pedrinha de sódio e a gente joga ela assim, vamos supor, numa bacia d'água, é uma explosão que a gente se surpreende. Não sei se vocês já viram alguns vídeos na internet do pessoal jogando, sei lá, uma quantidade absurda de sódio na piscina, estourando a piscina. Então, é um exemplo aqui da reatividade desses metais alcalinos. Família 1, beleza? Aqui na família 2, a partir aqui do berílio, tá vendo? São os metais alcalinos terrosos, beleza? Também são metais reativos, sendo que esses daqui em específico eles são bastante encontrados com facilidade na Terra, tá bom? Por isso, metais alcalinos terrosos. Voltando aqui. Bom, a partir aqui da família 2, a gente vai vir para os metais, que eu também vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas a gente vai aqui para, como eu falei para vocês, para as famílias mais importantes que a gente tem que ter na nossa cabeça. Família 16, a família dos calcogênios, que é essa daqui, ó, a família do oxigênio, beleza? Família dos calcogênios. Ela é bom vocês gravarem, beleza? Esse nome, porque quando vão se referir a essa família aqui na prova de vocês, em alguma questão, eles vão falar família dos calcogênios, beleza? Então você tem que saber qual que é a família 16 aqui, a do oxigênio. Nome específico também para a família 17, que é a família dos halogênios, aqui, ó, a do flúor, beleza? São essas da tabela toda, para vocês analisarem. O que tem nome mesmo específico que a gente precisa saber são essas duas primeiras e essas três últimas, beleza? Então aqui, ó, calcogênios, halogênios, beleza? Família 17, e agora a última família, que é a família 18, que são os gases nobres, tá bom? Que eu também vou dar uma explicada já para vocês sobre os gases nobres. Bom, copiem, galera, esse quadro aqui, porque ele é bem importante para vocês gravarem esses nomes específicos e também a especificação aqui de famílias e grupos, beleza? Então a gente vai agora para o próximo quadro e dar finalização dessa matéria. Bom, como a gente vinha falando, né, das famílias, agora vamos explicar um pouquinho só o geral da tabela periódica. O que eu queria falar aqui, como não tem escrever, eu vou falar para vocês, ó, presta atenção. Nessa parte aqui, ó, dessas duas famílias aqui, são os elementos representativos da tabela, beleza? Aqui também, ó, dessa parte aqui toda aqui, ó, elementos representativos. Galera, isso é só para vocês saberem que cai muito em questões. Os elementos representativos e tal, e fala alguma questão. Então vocês precisam saber onde encontrar esses elementos representativos. Os elementos representativos são esses aqui, que são os mais famosos, entendeu? Esses daqui da segunda família e esses daqui, ó, dessa parte aqui amarela aqui praticamente. Já aqui, ó, no rosa, são os metais, beleza? Aí vai falar que são metais de transição externa, que é
o que está aqui. E aqui os metais de transição interna, beleza? Que é o que fica aqui dentro. Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês agora de início, tá? Representativos os mais famosos, que a gente mais vai usar, e os metais de transição externa, exposto, metais de transição interna, que são os embutidos aqui, beleza? Então, escreve isso aí, anota isso aí, porque é bem importante. Agora falando sobre os metais na tabela. Galera, como a gente já viu aqui, os metais estão aqui, aqui, metal também. Esses daqui, como a gente já falou, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, metais também. Aqui alguns metais, beleza? Sendo que aqui, ó, basicamente aqui, ó, a partir do carbono, vai começar a fazer uma escadinha aqui, ó, que vocês podem ver até na tabela de vocês aí, que eu pedi para vocês comprarem. Uma escadinha onde você vai separar os metais dos ametais, beleza? Então na tabela periódica a gente encontra isso. Metais, ametais e os gases nobres, que é essa última família aqui, que ela é específica, a gente vai começar a explicar agora aqui no quadro. Os metais, galera, na tabela, eles são ótimos condutores de eletricidade, né? Como isso aí já não é novidade pra gente, né? E calor, se a gente faz nossos testes no dia a dia aí, com a panela, com uma colher de ferro, né? Que tem muito gênio que ainda faz uma colher de ferro e não bota uma borracha para segurar o calor ali, então acaba se queimando e assim vai, né? Isso aí a gente já sabe. Os metais, eles têm uma ótima maleabilidade, né? A gente consegue facilmente entortar eles, modificar o formato deles, tranquilo? Eles têm altas temperaturas de fusão e ebulição, ou seja, é muito alta a temperatura para ele passar lá do estado sólido para o líquido. Também é mais alta ainda para a gente passar do líquido para o gasoso. Beleza? São muito altas as temperaturas. Um exemplo aí, sei lá, do metal, do ouro. O ouro, para passar do estado sólido para o líquido, é cerca de 1078 graus Celsius. Então é uma temperatura absurda. Imagine o de ebulição, né? Passar do líquido para o gasoso. Também todos os metais eles têm esse brilho metálico, é uma característica forte dos metais, né? A maioria deles tem um brilho metálico, beleza? Um exemplo aí de aliança, qualquer coisa que vocês verem, as panelas de alumínio, eles têm esse brilho metálico, tá? Os ametais, beleza? Nessa parte aqui, como a gente falou, fazendo a escadinha aí, vocês vão ver aí na tabela, que essa aqui não tem não, mas vocês vão ver aí que tem os ametais separados. Eles são maus condutores, ao contrário dos metais, né? São maus condutores de eletricidade e calor. Eles têm uma baixa temperatura de fusão e ebulição, beleza? Não é tão alto como os metais já. Eles não possuem brilho, tem uma cor mais opaca, né? Exemplo aí, se você, sei lá, encontra o grafite, né? Que é carbono, é um metal. Você vê que é uma cor opaca, não é uma cor brilhosa em si, né? E aqui eu botei a exceção, tá falando do grafite, mas tá aqui, ó, a exceção do carbono, beleza? Que ele na forma de essa questão da malcondutibilidade, a exceção do carbono, tá bom? Que ele é um ametal, mas ele na sua forma de grafite, que eu estava testando agora, ele é um ótimo condutor elétrico, tá bom? E na forma de diamante, né, como a gente sabe, diamante é carbono puro, ele tem alto ponto de fusão e ebulição. Tá? Então, ele é a única exceção de ametal, tá? Que tem ele tem um alto ponto de fusão e também uma ótima condutibilidade elétrica, tá? E também, falando só um pouco sobre o diamante ele é tão forte, a estrutura dele é tão forte, que ele é usado para cortar muitas coisas, como vidro, chapas enormes, então é bem resistente, né, o diamante. E agora, aqui, ó, só para terminar aqui, ó, falar dos gases nobres, dessa última família, beleza? Que eles não são considerados nem metais, nem ametais, beleza? Eles são os gases nobres, são os caras. Por que gases nobres, galera? Eles são pouco reativos, são estáveis, beleza? Eles têm a camada de valência deles completa. Ou seja, aqui, ó, o hélio, ele aqui é da primeiro período, perdão. Então ele tem uma camada. Como a gente viu na aula anterior de distribuição eletrônica, uma camada ela comporta somente 2 elétrons. O hélio, aqui ó, como a gente pode ver, o número atômico dele é 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência,
que é a única camada dele. Então ele é o quê? Ele é completo, ele é estável. Ele não precisa perder elétron nem ganhar para ficar estável, porque ele está feito ali, ele tem seus 2 elétrons necessários na sua camada, né? Então ele está com a sua camada completa, ele é estável. Assim como o neônio. O neônio ele está aqui, ó, segundo período. A gente sabe que a primeira camada comporta 2 elétrons e a segunda camada comporta 8 elétrons, certo? O neônio aqui, ó, com 10 elétrons, 2 mais 8, 10, ele tem as suas 2 camadas que ele tem completas. Sua camada de valência, no caso, que é a última, com 8 elétrons, completa. Ele é estável, ele não quer reagir com ninguém, não precisa reagir com mais ninguém, porque ele é estável, por isso são pouco reativos. E por isso são chamados de gases novos, porque eles não querem saber de ninguém da tabela. Eles são os caras que ficam aqui, não querem saber de ninguém, só a gente está estável, a gente tem o que precisa, não precisa de mais ninguém para reagir, e é basicamente isso, beleza? Bom, a gente terminou aqui, só para relembrar, elementos representativos, metal de transição externa, metal de transição interna. Eu estou repetindo isso, gente, porque é muito importante, é muita questão que vai citar, na parte de metais representativos, eles têm, sei lá, podem ter até quantos elétrons na sua camada de valência, pode acontecer de perguntar. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de tabela periódica, espero que vocês tenham entendido tranquilo. A gente vai conversando pelo Classroom e assista a próxima aula, comente nos comentários, beleza? Pra gente fazer a presença e um beijão.